Senhor, irmãos, tudo bem? Quem está em pé pode assentar. Deus abençoe. Mas esta manhã que nós estamos aqui na IDB Central para ministrarmos mais uma manhã nesse tema: luz para os meus caminhos é a tua palavra. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade aos dias da criação. Espero que consigamos chegar até o dia de descanso de Deus, sétimo dia. Está preparado aí na revista para nós passarmos até um pouquinho, tá? E vamos assim dando continuidade. Irmãos, o domingo de manhã é um trabalho do Departamento de Educação, e até quando eu preciso fazer qualquer outra coisa aqui de manhã, eu já peço logo a Moacir para me lembrar, falo com o pessoal da equipe, porque eu me mantenho muito na concentração. Pastora Maura, eu peço ela também, eu falo: pastora, preciso que faça isso no final, me lembra, porque senão, irmãos, eu tenho assim, eu vou dizer para vocês, para quem não sabe, a minha concentração está naquilo que eu vou apresentar. E quando chego aqui de manhã, não é agora que eu estou tendo contato com esse trabalho. Eu já estou tendo contato com isso, com esse trabalho, com essa ministração há muito tempo. E durante a semana, uma concentração muito grande. Todos que sabem como é preparar um trabalho organizado, um trabalho que poderemos chamar científico, sabe que nós precisamos ter tempo e mais. Esse tempo, eu preciso dele durante a semana. Eu tiro o meu tempo porque eu preciso estar a sós com a palavra, com Deus, ali no meu escritório, trabalhando. Então, demanda muito tempo. Vocês vão constatar pelo trabalho. Inclusive, eu tenho mais uma revista aqui, se alguém ficou sem e quer, foram feitas 26 revistas, tá? Com conteúdo. Então, demanda, assim, muitas horas de trabalho durante a semana, com todo carinho que eu faço, para poder trazer essa ministração pela manhã, tá? E não me aborreço por isso, pelo contrário, eu amo fazer o que eu faço, tá? E às vezes, o que acontece no momento do culto aqui, o Adriano hoje veio dirigir e me perguntou: pode dar os avisos e tal? Eu falei: irmão, eu estou com a palavra. A outra parte, a pastora Maura tem toda a liberdade para fazer, os irmãos da mídia, quem vai dar os avisos, à vontade, irmão. Eu costumo dizer para os irmãos, quando me perguntam sobre o culto de manhã, eu falo: irmão, não mando em nada, eu só tenho autorização do bispo para ministrar o estudo de manhã, né? Então, é nesse momento que eu me concentro. E aí eu quero pedir a sua concentração também nesta manhã. É um estudo que nós vamos estar trabalhando algumas palavras, até no original, para que nós possamos tirar o máximo de proveito desse ensinamento bíblico. Amém? Glória a Deus. E no final hoje, o pastor Célio está por aqui? Não? No final nós vamos estar orando, fazendo uma oração. Eu pedi no grupo para nós estarmos orando, pedindo a Deus para nos abençoar, nos despertar para o conhecimento da palavra, nos despertar para o entendimento das coisas de Deus, né? A pastora Maura, eu já falei com ela também, ela vai estar então fazendo essa oração com nós. E outra, é uma bênção, irmãos, ter um momento desse como a igreja central está tendo. É uma bênção, é uma maravilha você ter esta oportunidade, né, que a igreja, o bispo Quirino, tem oferecido para todos nós. Então, eu, mais do que ninguém, digo: vamos aproveitar e abraçar esse período, esse momento, né? Vir na escola dominical, de manhã, nos estudos bíblicos, que é uma verdadeira dispensação de Deus para as nossas vidas. Amém? Oi? Então, vamos lá.
dando continuidade aqui, fazendo um retrospecto da semana passada. Tudo que está aqui no meu slide está aí na sua revista. Pouquíssimas coisas que eu faço um pouco diferente. Por exemplo, principalmente ilustração de figura, que eu tenho aqui uma só, não está aí. O restante, tudo está aí na sua revista, tá? Eu só faço os slides depois que o material da revista está todo pronto. E a vontade de trazer ensinamento e conteúdo é tão grande que eu preciso me policiar para poder parar. Então, quando eu já chego ali nos 30 slides, o assunto, eu falo, eu preciso parar. Por quê? Porque o tempo não vai dar. Tá? Então, saiba que mesmo quando nós terminamos o estudo aqui, ele ainda teria muita coisas para ser ministrado, para ser falado, para ser ensinado. Mas, claro, o tempo não permite que a gente esgote o assunto e nem vamos conseguir fazer isso, tá? Então, semana passada nós fizemos uma introdução e vimos os 5 primeiros versículos de Gênesis até a conclusão do primeiro dia da criação. Foi o que nós falamos, né? Que está aí, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Por exemplo, depois você pode pesquisar, eu não coloquei na revista, nem falei, mas uma dica rapidinho. Você pode pesquisar. No original, não existe essa palavra primeiro dia. Não existe, só existe do segundo em diante. No primeiro diz, esse foi o dia 1, no original, tá? E hoje nós estamos então na 3ª semana, e nós vamos estar vendo livro de Gênesis, tá? Sefer Bereshit, que nós vamos estar analisando hoje. E daremos então continuidade a partir do versículo 6, se você for acompanhar na Bíblia, embora quem está com a revista já está aí, do primeiro capítulo então de Bereshit. Vamos lá. Segundo dia da criação. Criação dos céus, separação das águas de cima das águas de baixo. Olha só, eu vou trazer esse assunto aqui, e você que está com a revista, eu peço que preste atenção no que eu estou falando também, que vai ser a interação com a revista. Esse assunto aqui, eu estou quase dizendo, né, e vou dizer, que tenho certeza que você nunca ouviu falar, sobre separação das águas de cima e águas de baixo. Sempre que nós lemos esse texto, a gente fica um pouco sem saber o que o texto está, de fato, querendo dizer, tá? O que, de fato, o texto ali quer nos apresentar. Há pessoas que dizem que esse versículo, quando fala dessa separação, é separação de águas salgadas e água doce. Não é isso. O texto está falando, Deus aqui, ele fez separação das águas de cima e das águas de baixo. É o que nós vamos ver. No primeiro dia, Deus criou então a luz e disse, haja luz, e houve luz. Vamos lá. 1:6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Se você prestar atenção, eu coloquei aí, essa aqui é a versão Almeida, corrigida e fiel. Ela vai trazer a palavra expansão. Expansão. A maioria das versões, hoje, elas trazem a palavra firmamento. Firmamento, tá? Mas nós vamos ver que a palavra expansão, raquia, que significa teto superior de água. A palavra original que está lá no texto hebraico, não é a palavra que traduz firmamento. A palavra que está lá no original é raquia, e raquia, a tradução dela é expansão, tá? Expansão.
em muitas versões, a palavra expansão foi então mudada para firmamento, tá? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, na nova versão Almeida atualizada. O que acontece? Quando nós lemos isso aqui, sem um cuidado no original, nós vamos imaginar que firmamento, ou pode ser quando Deus fez então a terra seca, ou que Deus criou algo em cima, como uma redoma, um teto em cima de firmamento. Mas a verdade é que a palavra firmamento, ela não tem origem no hebraico, que foi escrito o Gênesis, Bereshit. A palavra expansão, a palavra firmamento, ela vem da tradução grega, a Septuaginta, a Bíblia grega que traduziu, tá, o hebraico. E na verdade aqui não foi uma tradução que essa Bíblia fez, a Septuaginta fez. Não foi tradução, ela fez ali uma interpretação. Ela interpretou e deu um outro sentido. A palavra expansão, tá, deu sentido de firmamento. Mas, se você olhar na versão aí fiel, por exemplo, deixa eu perguntar, aí na sua Bíblia, em qual Bíblia aí que está escrito expansão? Aqui no versículo 6. Quem está escrito expansão? Veja aí na sua Bíblia. E como é que está escrito? Se está expansão ou está firmamento. Você vai poder conferir aqui agora. Quem está expansão? Levante a mão. Tem aqui um, tem outro ali. Expansão. Quem está firmamento? A maioria. Por quê? Porque a maioria vai trazer essa versão. E a versão não é original. A versão correta é raquia, tradução de raquia, que é expansão. E isso pode dar confusão? Tem dado e muito. E muito. Quem já viu falar nos adeptos da terra plana? Na internet, tem demais. Eles tiram disso aqui, ó. Eles vêm disso aqui. Os chamados terraplanista vão fazer uma interpretação equivocada, mas por quê? Não partem do original. O original não é firmamento, tá? Vamos seguir. Isso aqui é só para trazer uma explicação. E nós vamos estar aprofundando. Tá aqui. As versões que trazem a palavra firmamento em lugar de expansão não usam como base o original hebraico, mais a versão grega Septuaginta. Você pode consultar isso na internet. Então está aqui, ó, planeta coberto de água, expansão. O que acontece? Deus cria o céu e a terra. E diz que a terra era sem forma e vazia. E quando Deus disse que haja expansão, segundo a melhor interpretação, por exemplo, de expansão, é como seria uma pressão atmosférica. E então Deus separa, através dessa pressão atmosférica, Deus separa águas de cima e águas de baixo. Só que até então não tem terra ainda. A terra vai aparecer daqui a pouco. Até então está tudo coberto de água, mas um teto de água em cima que é raquia, tá? E você vai entender que isso é perfeitamente entendível, que quando você lê sobre o dilúvio, a Bíblia vai dizer que Deus abriu as comportas de cima. Lembra disso? Então caiu água de cima e depois Deus fez brotar água de baixo. Não foi só a chuva, além da chuva, que é das nuvens, houve também a abertura desse raquia, que trouxe esse tanto de água. Então é mais ou menos como está aí nessa expansão, tá? Vamos continuar. E em hebraico a palavra céus é shamayim. Shamayim. Shammai é uma palavra plural, ou seja, céus. Não existe a palavra céu, céu no singular, não existe. Por quê? Porque ela provém desta palavra que no hebraico é chamado de dual, uma palavra que ela tem significado de plural.
depende então do contexto para que ela seja colocada no singular. Mas no original, chamai é céus, céus, tá? Assim como a palavra maim, que é água. Por que é importante entender isso, né? Que também é uma palavra plural, águas. Então, quando Deus disse ali, haja expansão e separação das águas, né? Maim, águas, água de cima e águas de baixo. Ok? Segue comigo aí. No verso 8, Deus chama então o firmamento. Então, Deus vai chamar, aqui agora usando a versão que traz o firmamento, a expansão. Ele vai chamar de céus. Então, a expansão é o próprio Deus que vai dizer céus, que é esse céu atmosférico que nós vemos. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, a manhã e o segundo dia. Aqui também, na Almeida Corrigida Fiel. Se você usar essa versão, Almeida Corrigida Fiel, ela é chamada de fiel porque ela quer dizer que ela pegou a tradução do original. Ela não fez uma adaptação para poder trazer um sentido, tá? Não que quem escreveu o firmamento não esteja também procurando trazer uma compreensão, um entendimento. Mas o que eu quero deixar claro, que muitas vezes a tentativa de fazer uma interpretação e não de fazer uma tradução, pode muito mais complicar do que explicar, tá? E o que nós precisamos entender, se você quer conhecer uma palavra correta no Antigo Testamento, saber o significado correto, você tem que ir no original em que ela foi escrita. Então, se Gênesis, Bereshit, foi escrito no hebraico, e a palavra expansão, que foi traduzido por expansão, é raquia, não tem como a gente mudar. E se mudar, a gente precisa explicar que está havendo não uma tradução, mas está havendo ali uma interpretação daquela palavra. Amém, irmãos? É isso que nós chamamos estudar no sentido original, tá? E vou mostrar outras palavras também. Ao firmamento Deus chamou céus, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus ele cria o quê? A expansão. E essa expansão significa o quê? Separação. Pense bem, o globo terrestre cheios de água e terra misturado. E no segundo dia Deus separa essas águas. A pressão atmosférica separa. Água de cima, água de baixo. Então cria a atmosfera, que é o que nós estamos aqui percebendo, né, com ar para respirar. O que Deus está fazendo? Deus ele está preparando todo o caminho, todo o cenário para a nova criação que ele está trazendo, que é a criação do ser humano, a criação dos animais e etc. Ele vai formatar todo o planeta, toda a Terra, né, todo o globo, de uma forma adaptável para a nossa existência nele, tá? Então tá aí na versão Almeida Corrigida e Fiel. Se você quer pesquisar mais, não são todas, mas a maioria das palavras, ela vai procurar traduzir do original, é essa versão. A NVI já traz assim, ó, ao firmamento Deus chamou céu. O que eu acabei de falar agora? Não existe a palavra céu, existe a palavra céus, céus, tá? Passaram-se a tarde e a manhã. E eu já até perguntei, né, como está traduzido aí na sua versão. Então observe, se é céu ou se é céus. Céus, tradução. Céu, interpretação. Tá? Chamai e Maim, na versão Almeida Corrigida e Fiel, estão todas no plural. Você pode olhar na sua Bíblia, quem tem aí escrito céus e águas, você vai ver que é a tradução fiel. Estão todas no plural. Você não vai encontrar, tá? Como está aqui, ó. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o dia seguinte. Na versão Almeida Corrigida e Fiel. Agora na NVI, no singular. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã e foi o segundo dia. Aqui a palavra céus veio para céu. Tá?
tá? Terceiro dia da criação, separação de águas e terra, produção de ervas e árvores frutíferas. Então, na criação agora, no terceiro dia, é que Deus vai fazer surgir a terra. Vamos ver como está o texto. E disse Deus, ajunte-se, olha bem, não é água, as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então, ou seja, aqui no terceiro dia, nós vimos no segundo dia que Deus separa águas de águas. A separação de águas, águas de cima, águas de baixo, tá? As águas de baixo, todas as águas que estão aqui na parte de baixo do globo. Águas de cima, o raquia, esse lençol de água que está em cima. Por exemplo, para que entendamos, os estudiosos, até os cientistas que vão pesquisar a Bíblia e vão verificar como que os personagens bíblicos viviam tantos anos, centenas de anos, né? 800 anos, Matusalém 969 anos. Qual é a explicação? Esse raquia, essa proteção de água, ele não deixava os raios solares chegar com tanta veemência na terra. A gente sabe que o sol, ele nos envelhece. O sol, ele é bom até determinado horário para provocar, se eu não me engano, vitamina D no nosso corpo, mas depois ele envelhece, ele destrói a nossa pele, nós temos que tomar cuidado. E hoje os cientistas dizem, né, nós estamos vivendo este calorzão que nós estamos vivendo, porque quando esse raquia acabou, no dilúvio, quando nós estivermos estudando essa parte, nós vamos ver que Deus, ele ordena que esse raquia, essas águas se despejem. Ainda que, segundo o entendimento, não foi todas, tá? Porque Deus manda fechar esse raquia. Mas esse lençol de água que tinha, era que protegia a terra, era que dava longevidade, né? E quando Deus diz que Ele não daria mais aquele tanto de anos para o ser humano viver, devido ao pecado, devido à rebeldia, e Ele então vai destruir toda aquela primeira geração, aquela civilização, com o dilúvio. Fazendo como? Abrindo esse raquia, águas de cima, e fazendo as águas de baixo também brotarem. Então hoje, nós não temos mais essa condição de vida, né, longínqua, viver muito. Quem hoje chega aí 80, 90 anos, né, nós temos aí 100 e alguma coisa, já é maravilha, é algo que é surpreendente. Mas não temos mais essa condição de vida. E os próprios cientistas dizem que o que faz com que a nossa vida seja breve é o clima, a condição climática do planeta. E cada vez mais, né, nós estamos vendo aí, acabamos de ver um grande furacão acontecendo aí nos Estados Unidos, e é isso que vai acontecer. Eu ministrei aqui, ano passado, ano atrasado, sobre Apocalipse, quando nós falamos naquela série, que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que o sol vai esquentar 7 vezes mais. A gente vê algumas figuras na internet, e a gente fica assim, bastante chocado com tudo aquilo, mas é isso que está acontecendo. Pessoas que estavam no Brasil, viajando dentro de ônibus, e o ônibus não estava com ar-condicionado, estava dando 45 graus, e as pessoas começaram a desmaiar dentro do ônibus. Então, ou seja, o planeta, irmãos, ele tem a condição de habitar do ser humano, providenciada por Deus. Mas o que o ser humano está fazendo? Destruindo a própria casa, a própria moradia dele. E é isso que nós estamos vendo aqui nos dias da criação. Deus criou tudo perfeito. Olha só, aqui no terceiro dia, quando Deus faz essa separação das águas da terra, e viu Deus que era bom. Nesse terceiro dia,
Deus vai falar isso duas vezes. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde, amanhã, o terceiro dia. No terceiro dia, Deus fala bom duas vezes. Duas vezes. Quando Deus separa as águas, o oceano e a terra seca, né? E quando ele então faz a terra frutificar. Deus olha o seu projeto e diz: foi bom. E ele falou bom duas vezes: bom na separação e ter terra seca, e depois bom que a terra também produziu todas as coisas, tá? Então Deus prepara todo o habitat do ser humano. Já temos terra seca, já temos árvores frutíferas, ervas, né? No terceiro dia. Quarto dia agora que nós vamos olhar. No terceiro dia Deus viu bom, isso aqui só explicando, duas vezes, no final do verso 10, quando separa as águas, e no final do verso 12, quando dá ordem para a terra produzir. Quarto dia da criação, criação do sol, da lua e das estrelas. Aqui agora a criação dos astros, né? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde, amanhã e o quarto dia. O dia quarto. Ou seja, Deus aqui ele cria o sol, a lua, as estrelas, para governar toda esta criação, nos dando primeiro dia, nos dando noite, nos dando as estações, que isso é muito importante, né? E aqui, nessa criação, é que os judeus, né, o calendário judaico, que o próprio Deus vai determinar para os judeus, nós vamos falar nisso mais à frente, foi o calendário lunar, não foi o calendário solar, que é o que nós temos hoje no mundo inteiro, né? Mas foi o calendário solar. Nós vamos estar trazendo uma ministração sobre isso, a diferença do calendário solar e do calendário lunar, que Deus então deu esses astros para essas estações, esses dias, semanas, meses e anos e etc. O quinto dia da criação, criação dos animais, aves e todas as espécies marinhas. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as águas, criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ou seja, uma das coisas que a Bíblia não explica, por isso que nós não temos todas as explicações na Bíblia, não tem. Por exemplo, a Bíblia não diz como Deus criou as águas, não fala como criou as águas, mas só fala que fez separação das águas. Quando foi que, claro que foi Deus, mas quando? A Bíblia não nos diz. Agora, Deus vai dar ordem para as águas do mar produzir toda a sua espécie de animais, assim também como foi na terra. Deus deu essa ordem para produzir. Vamos agora, ao terminar sua obra, no quinto dia, Deus dá a ordem para que os animais se multipliquem na terra e no mar. Isso aqui é interessante, porque é a mesma ordem que Deus vai dar agora no sexto dia, quando Ele cria o ser humano. Ele também vai dar essa mesma ordem para o ser humano multiplicar, né, crescer, multiplicar e encher a terra. E Deus os abençoou. Eu coloquei em vermelho porque Deus abençoou a sua criação. Deus abençoou os animais. E a Bíblia lá em Romanos diz que a natureza, né, incluindo os animais, também esperam a redenção do ser humano.
Por quê? Porque o ser humano virou uma máquina mortífera, que destrói tudo à sua volta, destrói a si mesmo. E os animais estão sendo extintos em vários lugares da nossa casa, né? Do nosso planeta Terra. Então está aí, Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde, a manhã e o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, ou seja, aqui é a criação, não é a evolução. A evolução vai dizer que a vida surgiu onde? Na água. A vida surgiu na água. Como? Como uma ameba, um ser unicelular. E que depois, milhões de anos, esse ser desenvolveu para um réptil. Depois desenvolveu para não sei o que, e virou o homem. Nada disso. Todas as classes de animais foram criadas por Deus. Deus as criou conforme nós conhecemos hoje. E Ele deu essa ordem ao mar, às águas, e deu essa ordem também à terra. Isso é o criacionismo. Nos 5 primeiros dias da criação, vemos Deus preparando todo o cenário para a criação do ser humano, no 6º dia. Então, ou seja, veja que tudo tem uma ordem cronológica, lógica, né? Preparar primeiro o cenário, para depois, preparou a terra, erva verde, criou os animais. Preparou a água, o mar, depois deu ordem para produzir animais. Deus agora preparou os astros para governar, e no 6º dia, tudo já está preparado. Deus agora então vai criar quem? O homem, vai formar o homem do pó da terra. Deus só criou os animais depois de ter preparado a terra e o mar para eles habitarem, se alimentarem e se reproduzirem. Da mesma forma, acontece com o ser humano. Tudo já estava preparado para o ser humano habitar, se multiplicar e dominar toda a criação de Deus. Então, no 6º dia, Deus cria o homem. Amém, irmãos? Maravilha a obra de Deus, né? Então vamos lá, 6º dia, aqui agora, do Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, que diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja que aqui é diferente da ordem que Deus dá para os animais, tanto marinhos quanto terrestres. Deus dá ordem para a terra produzir, Deus dá ordem para o mar produzir, para as águas produzir, mas aqui não, aqui o verbo é façamos, façamos o homem, né? E ainda está no plural, conforme a nossa imagem, que nós vamos estar trabalhando isso aqui também, a imagem de Deus e a semelhança no homem. O que é isso, né? Vamos seguir. Deus fez o homem como coroa de sua criação, dando a ele todo o governo. Depois que Deus então estabelece toda a sua criação, o homem é criado com a semelhança de Deus, ou seja, com os atributos de Deus, inteligência, capacidade e muitas dos atributos de Deus que Ele comunicou ao ser humano. Por quê? Porque a intenção de Deus era que o homem então governasse. O homem ia ser o governo da terra e iria administrar tudo. Digamos aqui assim, Deus é o Deus criador e o homem foi o Deus administrador, que foi da vontade de Deus fazer isso. Por isso ele é chamado então de coroa da criação. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves nos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui é a mesma ordem que Deus deu para os animais, Ele dá agora para os homens, para também se multiplicar. Abençoa o homem, né, o ser humano, e diz para frutificar, para multiplicar,
e sujeitar toda a criação que Deus havia feito e dominar sobre ela, ter domínio, ter controle, né? Isso está nas nossas mãos. Por isso que há uma responsabilidade também, uma responsabilidade ecológica, né, sobre o ser humano. E as pessoas que não entendem isso, o que elas fazem? Destrói a natureza, destrói a própria casa, e a consequência é catastrófica, né? Aqui no Salmo, eu quis colocar esse Salmo aqui, que diz assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. O Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aqui o salmista, ele está então nos informando, relatando o que? Essa passagem de Gênesis, a passagem da criação. Ele fez aqui esses salmos, né? O cântico de salmos, cantando a obra da criação de Deus, e como Deus então entregou isso tudo nas suas mãos. E a pergunta é: que é o homem? Né? Uma indagação. O que é o homem? Qual o valor do homem? Para que serve o homem? Mas, mesmo que nós não saibamos responder, ele diz: Deus o colocou como coroa da sua criação. Tá? Existe até, é interessante, sabe quando nós falamos assim: eu não valho nada, o ser humano é pó, não presta, a carne não sei. Mas sabia que está errado? Está errado. Olha aqui, Deus te criou como coroa. Viemos do pó? Viemos. Todas as vezes que aparece essa comparação, é quando compara o homem, o ser humano, com Deus. Mas entre todas as criaturas de Deus, a criação de Deus aqui, o homem é o cabeça. O homem é o Deus dessa criação. Então, você se autodepreciar, achando que nós estamos então com isso, né, fazendo uma coisa boa, não está, irmão. A Bíblia, até Jesus nos ensina no Novo Testamento, ele diz assim: ai daquele que diz ao seu irmão raca, que quer dizer idiota, que quer dizer burro, que quer dizer você não sabe nada. Até isso nós não podemos dizer, porque o ser humano é a criação maior de Deus aqui na terra. Dentre todas as criaturas de Deus aqui nesses dias da criação de Gênesis, o ser humano foi colocado como coroa, e mais, como imagem e semelhança do Senhor. Amém? A estrutura do ser humano: o corpo do homem foi formado do pó da terra, a semelhança do que se deu com os animais, porém, recebeu o quê? O sopro de Deus. O sopro de Deus. Tá? Nesse momento aí na sua Bíblia, na sua revista, tem um errinho aí da letra P, tá? Erro de digitação. Recebeu o sopro, o único que recebeu o sopro. Esse sopro de Deus, esse compartilhar de Deus, o Ruah de Deus, que é Ruah, quer dizer espírito, quer dizer sopro, quer dizer fôlego, que compartilhou com o homem, é que nos deu, que nos fez toda essa diferenciação dos outros animais. Entende? Então o homem, ele só é especial, por quê? Porque Deus comunicou essa especialidade dele conosco. Então, quando Deus comunica o seu fôlego, o seu sopro de vida com o ser humano, ele está compartilhando da sua essência. Essa essência é que nós vamos chamar de semelhança. O que é a semelhança? Vamos caminhar aqui. Usa-se novamente o verbo bará. Lembra que na primeira semana eu disse que esse verbo bará, que está lá em Bereshit, bará, é um verbo que é usado sempre por Deus para criar algo extraordinário, tá? Deus vai usar esse verbo.
o hebraico tem outros verbos para criar também, tá? Mas para criar as coisas extraordinárias, sempre vai estar esse verbo bará. Eu até coloquei aqui, para você já ir se acostumando, e coloquei a palavra toda aqui em hebraico, tá? Está aí na sua Bíblia. E o que eu fiz? Eu coloquei também a transliteração. O que é a transliteração? É você ler numa forma fonética que nós temos costumes. E para poder facilitar, eu coloquei cada palavra, vai verá, está aí, ó, vermelho, depois Elohim em azul, aí está aí Et Hadam, Betsalem, Elohim, Bará, novamente, Otom, Zacar, Unequevá, Bará, novamente, Otan. E nós vamos ver isso aqui. Por que é importante, irmãos? Para você verificar o significado no original e como foi feita a tradução. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou aí, ó, macho e fêmea os criou. A versão Almeida corrigida, revista e corrigida. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está aí nessa versão Almeida, revista, imprensa bíblica. Qual que é o entendimento aqui agora? Zacar, que você está vendo aí em cima, significa macho, tá? O nequevá é fêmea. Então, no texto original, não está escrito que Deus criou homem e mulher. Deus criou macho e fêmea, no original. Não tem essa palavra que, por exemplo, Ishi é a palavra para homem. Ishi, homem é Ishi, mulher, Ishar. E não está escrito isso, está escrito Zacar, que é macho, e Unequevá, que é fêmea, tá? A maioria das versões traduz por homem e mulher, mas para você compreender. Aliás, por exemplo, tem algumas versões que ao invés de dizer que Deus criou o homem, ele coloca, ainda que a palavra Adam significa ser humano, né? Mas as versões já traz com a segunda intenção, ao invés de colocar homem, mulher, ou colocar macho e fêmea, coloca ser humano, tá? Eu não vou entrar nessa amiúdes agora. O nome de Adão em hebraico, Adam, humano, vem da mesma raiz, Adamá, solo. Deus não fez o homem da terra, do solo. Então o nome Adão, ou Adam, é a mesma raiz da palavra Adamá, que quer dizer solo, ok? Nossa semelhança em hebraico é demut. Agora, o que é a semelhança de Deus no ser humano? O que é quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança? Vamos ver o que é semelhança. Atributos, reprodução do abstrato, conceitos, valores e virtudes. Isso é semelhança. Semelhança, elas são virtudes abstratas, condições de capacidades que o ser humano tem. O ser humano tem capacidade de criar, de reproduzir, de elaborar ideias, pensar, imaginar, calcular, entende? Se projetar a própria vida. Isso demut, isso é semelhança com Deus. Deus, Ele não planejou toda a sua criação, Deus não planejou tudo o que Ele fez, organizou, Deus não está no controle, Ele compartilhou isso com o ser humano. Por isso que o ser humano Ele colocou como coroa, como cabeça da criação também, porque se Deus não tivesse feito isso, digamos, seríamos como então o evolucionismo ensina. O homem era um primata, era alguém que não tinha entendimento nenhum, e por si só ele foi evoluindo, mas isso cai por terra aqui quando nós vemos a criação de Deus. Não, Deus, por que o homem tem sabedoria, tem inteligência, tem entendimento? Porque Deus
compartilhou, Rua, o seu espírito, o seu fôlego de vida com o ser humano. Posso ouvir um amém? Aleluias, glória a Deus. Você fica feliz de ter a semelhança de Deus? Então é o seguinte, irmão, nós temos que ter cuidado. Não vai usar a sua inteligência para o mal, porque nós vamos ver semana que vem, o homem depois do pecado. Nós temos que usar a inteligência para o bem, usar toda essa semelhança de Deus para fazer o que é bom, tá? Deus compartilhou alguns de seus atributos, qualidades, com o homem. Isto é sua semelhança. Então, as qualidades que nós temos é a semelhança com Deus. Deus é espírito, o homem tem um espírito. Deus é um ser moral, faz diferença entre o bem e o mal. O homem, da mesma forma, tem senso de moralidade, tem discernimento do certo e o errado, ainda que a tendência seja para o errado. Mas o homem tem, o ser humano, ele tem senso do que é certo e do que é errado. Ninguém pratica o mal, as coisas erradas, dizendo, não, eu sou totalmente inocente, eu não sei. Não, sabe. Nós sabemos, nós fazemos o mal, mas entendemos que aquilo é mal. Nós temos condições de discernir as coisas dentro, fazendo uma diferenciação em um senso moral. O que é o senso moral? É diferenciar, por exemplo, respeitar as pessoas, respeitar o ambiente, entende? Cuidar do planeta, não se intrometer na vida dos outros, não fazer o que é errado, que é o que está na lei de Deus, não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar, isso é lei moral. Então Deus compartilhou isso conosco, ainda que está na lei escrita, mas Deus já compartilhou isso conosco, esse senso moral. Veja que quando no Novo Testamento, Paulo, Pedro, quando eles vão falar disso, eles vão dizer assim, principalmente Paulo, que os gentios que não tendo lei escrita, praticam a lei de Deus guardada nos seus corações. Já praticam aquilo naturalmente, sem ter uma lei que precisa de alguém dizer para ele o que fazer. O que é isso? A comunicação de Deus ao nosso espírito. Amém? Nossa imagem, Tselen. Quem foi a imagem que serviu de modelo para Adão? Aqui é muito complicado, porque Deus é espírito, né? Tselen é imagem real, mas Deus é espírito. Espírito não tem forma, tá? Agora, aonde nós vemos esse princípio? Está aqui, João capítulo 1, versículo 1 e 2, lá no Novo Testamento. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se entende aqui que o Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele estava no início com Deus. Ele é antes de toda a criação. Ele foi antes de Abraão, ele foi antes de tudo. Então, o entendimento que se tem, que Deus já sabia qual seria a imagem do ser humano. E aqui imagem, está falando imagem corporal. Porque quando Jesus nasceu como homem, qual a imagem que ele tinha? De homem, imagem de homem. Então isso tudo já estava lá na eternidade com Deus. Então quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, imagem humana, que Deus já tinha o protótipo ali na pessoa de Yeshua, que estava ali com ele, tá? E isso está revelado aonde? Novo Testamento. Então, Novo Testamento aqui, João, ele está fazendo menção do quê? Está fazendo menção lá da criação do ser humano. Aí está aqui, já no Novo Testamento, já é em grego, né? Em arque, em hologos, kai hologos, em protos, ton theon, kai theos, en hologos. Que é, no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Seguindo nesse texto, daqui nós vamos entrar, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Que projeto maravilhoso, né? Que plano maravilhoso. E ao finalizar o sexto dia da criação, Deus observou que sua obra criadora era sobremaneira boa, demonstrava equilíbrio, demonstrava ordem e estava perfeitamente adaptada para o desenvolvimento físico, mental e espiritual do homem, né? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.
E foi a tarde, a manhã e o sexto dia. Aqui então termina a criação de Deus, o sexto dia. E Deus viu que era muito bom. E o que acontece depois? No capítulo 2 de Gênesis, Deus conclui toda a sua criação e santifica o sétimo dia como descanso. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O capítulo 2 também de Gênesis volta ao relato da criação, dando mais detalhes. Aqui agora é detalhes, eu já estou chegando aqui a 50 minutos, já vou terminar, tá? Detalhes agora da criação do homem. Primeiro ele só mostrou como ele fez do pó da terra e tal e etc. Aqui agora vai dar detalhes, dizendo assim, eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E no verso 7 volta novamente a falar que o homem foi criado do pó da terra, e acrescenta mais detalhes como foi feito. Então, dizendo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, ou seja, no primeiro momento que nós vimos no sexto dia, não tem esse detalhe. Esse detalhe está aqui agora, no capítulo 2, no verso 7. É onde vai falar que Deus soprou o fôlego de vida, comunicou, e o homem se fez alma vivente. Ok? Às vezes nós precisamos ler o capítulo inteirinho, passar por outro capítulo, porque capítulos foram colocados depois, eu já até falei isso, para que a gente possa entender o contexto. E o homem no Éden, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus vai criar agora esse jardim do Éden, delícia, um lugar especial, e coloca o homem que ele criou ali. Colocou no jardim do Éden, delícia ou paraíso, um ambiente agradável, protegido e bem regado. O jardim estava situado entre os rios Idequel, que é o Tigre, e o Eufrates, e Deus deu a Adão trabalho para fazer. Adão não ficou lá à toa, né? Ficou principalmente colocando nome nos animais. Deus concedeu a Adão ampla inteligência, pois ele podia dar nomes a todos os animais. Isso demonstra o fato de que tinha poderes de percepção para compreender suas características, né? Deus comunicou essa sabedoria. Deus mantinha comunhão também com o homem. Toda viração da tarde, Deus vinha ter com o homem. E agora nós vamos ver, para estar encerrando, a criação da mulher. Deus até agora só fala da criação do homem, tá? Ainda que ele diz homem e mulher, ou macho e fêmea, os fez. Mas agora que nós vamos ver o detalhe, como Deus então fez a mulher. Deus então tinha feito o homem, tá? E depois é que ele vai fazer a mulher. E o detalhe está aqui, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Né? A gente até costuma fazer uma brincadeira que é assim. Imagina que Deus criou o homem está sozinho lá no paraíso. Né? E o dia inteiro ele lá colocando nome de bicho, nos animais. Esse é tatu, esse é vaca, esse é cabrito. E ele passou e falou, aqui tem o cabrito e a cabrita, aqui tem o boi, tem a vaca. E ele chega numa conclusão. Fala, mas todo mundo tem o par, eu não tenho. Eu estou sozinho. Né? E para o homem não se achava uma ajudadora, auxiliadora, alguém que lhe completasse. E quem foi que percebeu isso? O próprio Deus. Deus observou que Adão não estava bem daquele jeito. E aí o que Deus vai fazer? Alguém que pudesse supri-lo, completá-lo. Adão teve solidão, solitude em estar ali sozinho. Por isso Deus vai criar, né, a mulher. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu.
e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E aqui então Deus vai fazer a mulher, a companheira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Misericórdia, né? O dia inteiro colocando nome de bicho e depois chegar em casa não ter nenhuma companheira para conversar, para bater um papo, para sorrir. Ninguém aguenta. Deus deu sabedoria para Adão, compartilhou inteligência e Adão falou: não, todos têm o seu par, eu preciso ter a minha. E Deus então fez isso, né? Adão chamou a mulher Ishar, aquela que veio do homem, Ishi, homem. Só no capítulo 3, verso 20, Adão vai chamar a mulher de Eva, que significa mãe, né? Gênesis 3:20, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, que é Havá. Havá, essa palavra aqui, ela está em hebraico, tá? Havá é o resh, o patá. Esse aqui é o vav, com essa bolinha no meio, chama dagesh. Aqui embaixo aqui é o kamites, que é outro ar, e esse aqui, e esse outro finalzinho aqui, chama rei, rei. E ele, quando vai ser transliterado, translitera assim, shavá, mas você não pronuncia o C primeiro, tá? Você pronuncia ravá, ou ravá, que na verdade aqui o resh, a gente pronuncia falando re, então é ravá, ravá, porquanto era mãe de todos os viventes. Então a palavra Eva significa mãe, ok? Eu acredito que estamos terminando. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Conclusão. Ordem da criação. Primeiro dia, luz. Segundo dia, expansão, céu, separação das águas e águas de cima e águas de baixo. Terceiro dia, separação da terra seca e os mares. Quarto dia, criação dos corpos celestes. Quinto dia, criação dos animais. Sexto dia, formação do homem. Sétimo dia, descanso, Shabat de Deus, ou descanso, ok? E aqui nós terminamos. Próxima semana, a queda do homem e a entrada do pecado. Eu convido você para retornar no domingo. Medite nessa revista durante a semana. E semana que vem nós vamos estar vendo agora como Adão perdeu toda esse privilégio que Deus deu a ele, né? Pois ele para governar, para dominar tudo. Mas Adão vai pecar e vai perder tudo isso. Deus abençoe e até semana que vem no nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?